Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Morrendo de saudade de vocês. Bom, hoje nós vamos estudar a respeito de Getúlio Vargas, esse nome tão importante para a história do nosso país. Um presidente que marcou todo um período, marcou tanto que nos livros de história nós encontramos facilmente a definição de getulismo, período getulista. Como assim? Como que pode ter um período com o nome de uma pessoa, né? É que Getúlio Vargas, ele traz toda uma modificação para um período brasileiro importantíssimo. Antes de falar da atuação dele como presidente, por que ele vai se tornar esse presidente tão importante, vou fazer um breve resumo da biografia de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele é um gaúcho, ele é nascido no Rio Grande do Sul. O pai dele, militar de carreira. Ele chega a participar do exército também, chega a ser segundo sargento dentro do exército. Participou da Guerra do Paraguai, foi condecorado, mas não quis seguir a carreira de militar, não era o que mais o agradava. Então ele partiu para a universidade e estudou direito, se tornando um advogado. Entra para a política e vai crescendo dentro do cenário político, se tornando deputado. E é a partir daí que ele vê a possibilidade de se lançar candidato para presidente da República do Brasil. Quando ele entra para essa briga, né, para esse novo cenário, vale ressaltar que quem é que comandava a política da época? Vocês se lembram? Era o eixo São Paulo-Minas, a política café com leite do coronelismo. Ele é que vem, acaba com toda essa situação. Então começa a se diversificar um pouco mais as esferas do nosso país. O país não se centraliza mais apenas nesse eixo. Cai por terra o poder do coronelismo da forma como estava. Inclusive estudamos anteriormente, né, sobre a importância do que foi o voto de Cabresto e tudo mais. O Getúlio, ele é o presidente eleito de maneira direta. As pessoas puderam ir e votar diretamente no seu candidato. E olha só, a população estava procurando sim uma mudança no cenário, porque votaram inclusive em alguém que estava do outro lado do país, alguém que não tinha tanto nome ainda. Eles quiseram realmente essa mudança. O primeiro mandato de Getúlio Vargas, ele é definido como Estado Novo. E olha só, eu digo primeiro mandato, porém na realidade não é exatamente um mandato, são três mandatos. É um período inteiro. Por que três mandatos? Na época, poderia ser eleger por 3 vezes consecutivas e cada mandato teria 5 anos. Atualmente, as pessoas que tomam o poder, que são eleitas, né, desculpem, que são eleitas para o poder, elas podem estar no poder durante 2 mandatos e cada mandato de 4 anos, tá? Por que tem essa modificação? Vamos imaginar aí, então, o que foi lá na época de Getúlio. Getúlio ficou 15 anos consecutivos. Isso é quase que um império e não é tão interessante. Atualmente, nós temos aí casos, né, em que você tem 8 anos. Porém, se você mantém o mesmo partido, isso pode acontecer, você vai ter 16 anos de um único partido governando. Isso não é muito interessante, porque democracia precisa, né, mexer, precisa. Eu costumo dizer que assim, as peças do xadrez precisam se movimentar, porque o risco de cairmos em ditadura é muito grande quando você deixa fechado em um local só. Com Getúlio não foi exatamente assim, mas teve período de ditadura também. Então vamos entender. Ele foi eleito 3 vezes no chamado Estado Novo. Por que Estado Novo? O que isso sugere para vocês? Que era realmente um momento de grandes mudanças, era a novidade. O Estado em si é a nação, é a união. União, quando vocês lerem nos livros, escrito com U maiúsculo, significa país, significa a nação. Esse Estado Novo, ele vai ser caracterizado por algumas situações, pelo estadismo, pela fase de ditadura e depois pelo populismo.
Olha só, vamos entender essas três palavras primeiro, né? O que é um estadista? Estadista é aquela pessoa que se propõe a trabalhar, a governar para a nação e se distancia de seus partidos. Atualmente nós temos um líder estadual que tem demonstrado um lado estadista com essa questão que vem acontecendo do coronavírus, onde se indispõe e se desfaz de algumas alianças políticas anteriores em prol do benefício de um estado. Aqui estou dizendo do estado de São Paulo. A postura do atual governador tem sido uma postura estadista. Não estou dizendo que ele estou dizendo que ele está com uma postura estadista. Getúlio Vargas, na época, tinha essa postura estadista. Ele rompeu com várias pessoas, fez novas alianças, repensou a sua postura e trouxe todo um mover para a sociedade brasileira. Mas, quando ele está com esse poder já totalmente centralizado, e como os filósofos antigos dizem, né, quando você dá o poder, você conhece bem a pessoa, ele acabou caindo em momentos de autoritarismo, o que caracteriza a ditadura do momento do Estado Novo, onde era feita apenas a vontade de Getúlio. E se não fizéssemos a vontade de Getúlio, estaríamos fora dos benefícios que ele propunha. Depois, revendo a própria postura, Getúlio se modifica novamente, volta para o seu lado estadista e populista. Ele ganha o amor, o afeto, o respeito da população, e vejam bem, não apenas da população trabalhadora, mas também é importante saber que ele ganha esse respeito e esse apoio dos grandes empresários. Então ele tinha os dois polos junto com ele. Um outro detalhe do Estado Novo é que ele vai trazer um nacionalismo, tá? Ou seja, uma exaltação, uma vontade de fazer o país crescer. Então, a nação brasileira vai crescer. Essa é a proposta dele. Ele vai contrariar totalmente atitudes que não valorizem a nação. Ele vai contra e vai ser também uma pessoa que vai totalmente contra o comunismo. Sim, o comunismo nesse período estava presente no nosso país. A comuna comunista, ela foi uma esfera, foi o formato da época, porque é o período da Segunda Grande Guerra. Ele assume o poder em 1930 e sai em 1945. A Segunda Guerra está acontecendo aqui. E é na Segunda Guerra que nós vamos ter a União Soviética crescendo, o Partido Comunista crescendo e, enfim, já antecipando para vocês, o final da Segunda Guerra é o quê? De um lado o polo capitalista e do outro lado o polo comunista. Então não tinha como o Brasil não ter também estas influências. E Getúlio Vargas combateu assim de maneira muito veemente, cruel até, eu diria. Como no caso de Olga Benário, que vocês já viram em sala de aula, quando falei com vocês a respeito de Olga Benário. Mas depois, se for necessário, retomo a história de Olga Benário com vocês. Mas aqui fica a nossa recordação de que ele foi totalmente contra, independente de quem representasse o comunismo, ele foi contra o comunismo. Uma das grandes ações de Getúlio na época do Estado Novo levou ele a ter o apelido de pai dos pobres. Por que pai dos pobres? E mãe dos ricos. Então vamos lá. Qual é a figura de um pai? Né? A figura de um pai é aquela pessoa forte, de respeito, que te dá as possibilidades, os caminhos, a segurança de poder trilhar o seu próprio caminho. Por que eu estou dizendo desta forma? Porque é Getúlio Vargas quem vai estabilizar a situação do trabalhador brasileiro, que até então não tinha legislação a respeito do trabalho. É com Getúlio, é na política de Getúlio, do Estado Novo, que nós vamos ter, né, a criação da carteira de trabalho, do fundo de garantia, o direito à aposentadoria, a hora extra sendo com salário, o salário mínimo, tá? Carga horária semanal.
Então ninguém poderia trabalhar com um salário menor, né, do que um salário mínimo, coisa que hoje também acontece. Nós temos isso, entrou para a história. Os contratos de trabalho, a população antes trabalhava de favores. Hoje é tudo através da carteira de trabalho. Acabamos de passar por uma reforma trabalhista, foi bem debatida, bem questionada, justamente por isso, porque muito dos ganhos do passado foram mexidos agora. Dentro dessa organização, poderia trazer o quê? Uma insatisfação para os grandes empresários. Então, é a hora da mãe dos ricos. O que é uma mãe? Mãe é aquela que te orienta, te acalma e te mostra que você vai ter condições de seguir. Por isso que ele é apelidado de mãe, tá? Mãe dos ricos. Pai dos pobres, mãe dos ricos. Por quê? Os ricos tiveram nesse período, quem são os ricos? Os grandes patrões, os que têm grandes empresas. Eles vão ter facilidade para empréstimos e financiamentos para aumentar as suas fábricas, para aumentar a sua organização financeira e ampliar, inclusive, né, tendo em outros polos, outras fábricas. A siderurgia começa a chegar no nosso país. A calmaria do trabalhador também trazia essa tranquilidade para o empresário. Então, os trabalhadores não faziam greve, não faziam arruaças, não estavam mais se negando ao trabalho. Por quê? Porque eles tinham certeza que iam receber no final o que eles haviam trabalhado. E o patrão começa a pedir hora extra de uma maneira direta, tranquila, pagando direitinho o que tinha que ser pago. E vamos combinar que quanto mais produtos feitos, maior é o lucro do patrão. Atualmente tem se debatido muito sobre economia, por exemplo, né? Qual que é o problema agora, a economia parada e tal? É um problema sério. Por quê? Porque você precisa ter consumidores. Lembra lá no passado a questão do assalariado e da mão de obra escrava? Então, gira tudo em torno disso. Um grande político, ele tem que saber estar do lado dos dois ângulos. E Getúlio soube. Chega 1945, o final do Estado Novo, do período, desse grande período, né, que ele estabeleceu ali, porque ele foi reeleito diretamente pelo povo durante 3 vezes. Ninguém obrigou o voto em Getúlio, as pessoas votavam nele. E queriam que ele continuasse por um 4º mandato. E isso não podia não estava na Constituição, não tinha condições dele continuar. Então teve um movimento chamado queremismo. As pessoas começaram a ir às ruas com faixas e bandeiras escrito: queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Isto entra para a história como queremismo. Gente, o fato é, ele não pôde, participar dessa eleição, ele não conseguiu, a população ficou frustrada e teve que votar em outros nomes. Porém, em 1951, Getúlio está de volta ao poder, eleito mais uma vez pelo povo, pelos grandes empresários, pela população, enfim, foi eleito novamente. Quando ele retorna, aí ele está com uma postura mais administrativa, né? O que começa a desagradar a quem? Aos empresários. Quando ele começa a trabalhar de uma maneira mais administrativa, voltando de novo para a questão estadista e populista, né? Ficando mais sobre o olhar e a preocupação de se manter num elo com a população, os empresários começam a não gostar muito. Um outro ponto importantíssimo foi a campanha do petróleo, a Petrobras. Ela surge nesse período e ele tem ali uma campanha do petróleo é nosso. Ou seja, da empresa ser uma empresa estatal. Sendo estatal, a verba, tudo que se lucra fica para o Estado. Haja vista que a Petrobras ela é uma estatal, tá? Até hoje. Nesse caso, os empresários queriam ter o direito a comprar as ações, a ser donos das empresas de petróleo, e isso foi impedido para eles na época. Isso trouxe muito problema para o Getúlio. Começa uma pressão muito grande, os jornalistas da época começam a pressioná-lo também para que ele se coloque.
E no meio disso tudo, o salário mínimo havia sido congelado durante um período. Desde que ele havia saído, não tinha tido aumento no salário mínimo. E vocês sabem, né, que o salário mínimo tem que ter aumento anual por conta da inflação. A inflação sobe, o nosso salário não acompanha para comprar a cesta básica. A inflação, ela é calculada em cima da cesta básica. E o salário mínimo é calculado em cima dessas questões básicas, né? Moradia, a água, a luz elétrica, a comida diária, né? Sexta é o básico do dia a dia. Então, não estava acompanhando. O que Getúlio aprova nesse momento? Aí foi a cartada final: 100% de aumento do salário mínimo. Aí os empresários se colocaram totalmente contra. Porque 100% significa dobrar o salário da época. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho? O salário mínimo hoje tá um pouco mais de R$ 1.000. Dobrando, vai para um pouco mais de R$ 2.000. Então, o 100% de aumento no salário mínimo, dependendo da questão da inflação e do aumento de todos os produtos, não deixou o trabalhador rico, não. Só fez dar uma organizada na vida deles. E os patrões não gostaram, tá? Nesse período que vem a pressão maior para que Getúlio renuncie, porque começaram a fazer pressão e fazer com que no mundo as pessoas não tivessem mais o olhar que tinham para Getúlio. E Getúlio se recusa a renunciar desde sempre. Ele diz que só sairia morto de dentro do Palácio do Catete, tá? Porque o Palácio do Governo na época era no Rio de Janeiro. O que acontece no meio disso? Começa um burburinho de que ele iria renunciar, e ele dizendo que não. A pressão foi grande, até que, quando chega em agosto, Getúlio se entrega. E se entrega da maneira como ele disse que se entregaria. Getúlio sai da vida, ele se mata, ele se suicida. Ele deixa uma carta testamento na qual ele escreve que saio da vida para entrar para a história. A morte de Getúlio veio como uma bomba para a população, que não queria a renúncia dele, não queria que ele saísse do governo. E quando vem a notícia de que Getúlio Vargas havia se matado e deixado uma carta-testamento na qual ele fala de tudo o que ele pensava sobre a nação, as expectativas que ele tinha sobre a nação, e finaliza dizendo que sai da vida para entrar para a história, a comoção é geral. A população se revolta, sai quebrando carros da imprensa, dos jornais da época, quebram locais públicos, portas de algumas empresas, até que eles conseguem respirar e a polícia consegue segurar essa população que estava revoltada. A população exige participar do velório. Nunca se teve um velório tão grande quanto foi de Getúlio Vargas. A população no Rio de Janeiro, ela ficou lotada nas ruas, esperando o momento de poder dar tchau para ele. E a família, que queria já levar o corpo dele para o Rio Grande do Sul para fazer, né, a cerimônia do sepultamento lá, entendeu que para aquela população era importante deixar um velório aberto, e em fila, uma população imensa passou para dar o último adeus a Getúlio Vargas. Bom, após o período de Getúlio, né, então o Brasil começa a ter novos rumos, e vamos ver isto num outro momento. O importante é que você entenda um pouco sobre quem foi Getúlio Vargas. Para facilitar um pouco mais, eu vou deixar para vocês estudarem um documentário com imagens da época, com o próprio Getúlio falando como que era a atuação dele, assim, vocês vão ter um contato um pouco direto com essa personalidade histórica tão importante e tão forte. De tantos elos, né? Seja para um lado bom, para um lado ruim, mas a questão ele entrou para a história de verdade. A vida dele, dentro da política, realmente não foi em vão. Fica aqui um abraço, um beijo no coração de vocês. Estudem!